Saúdo aos meus irmãos e meus amigos com a paz do Senhor Jesus. A segunda mensagem dessa série está em Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, nos fala assim: Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Conhece a palavra? Sei que muitos conhecem, né? Mas quantos que vivem? Hein? Muitos conhecem, mas quantos você conhece que vive essa palavra na íntegra? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Esse é o tema. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você faz assim, dessa forma, como cristão? Ou não? Considerando todas as coisas que têm acontecido comigo nesses dias, acredito que não é só comigo, mas tem muitos irmãos amados em Cristo Jesus que estão passando por situações idênticas. É por isso que pessoal, quando Deus traz a palavra, eu quero falar para você hoje aqui que Deus conhece o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, onde você mora, o seu estado de saúde, o seu estado de condição financeira, a sua condição espiritual, sabia? E essas mensagens, entenda, não é que eu estou querendo promover o canal, fazer crescer desesperado, porque às vezes alguém pode pensar, não, as mensagens, elas vêm pelo Espírito Santo de Deus. É porque Ele ama você, Deus ama você e quer te abençoar. Só isso. Eu não escolho a dedo, já falei, todas as mensagens que eu trago por revelação do Senhor. É por isso que esse canal é diferenciado. É por isso que ele vai crescer. É por isso muita oposição, como eu falei. Hoje eu levantei cedo, eu comecei a gravar quase 10 horas. Nem fiz aquela gravação que eu faço de meus pedidos, você vai sentir falta. Vai ouvir, hoje eu vou falar na gravação de áudio direto, que eu vou gravar hoje mais tarde, talvez depois do almoço. Eu comecei a gravar os vídeos que eu queria gravar mais só depois de 10 horas. Eu tinha pedido quase 3 horas. E pessoas ligando, e coisas que tinha que atender. E eu comecei a ligar, tem que parar. Parar 2 vezes a gravação. É isso. Sabe por quê? Porque é de Deus. Por isso há dificuldades. Por isso há oposições. Mas eu glorifico ao Senhor, porque tudo que acontece com o servo de Deus é pela sua permissão. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu quero dizer que nunca na minha vida que eu na minha vida que eu tinha tanta experiência com a palavra, nunca até hoje, até esse canal, como eu tenho tido nesses dias. Posso dizer com um coração tranquilo e em paz, com o meu Deus, que nunca fui sustentado tanto pela palavra como nesses dias. Olha bem, você fala, calma, você fala tanta dificuldade. Sim, é porque você tem que se passar dificuldade para você ser provado, ser amadurecido. Porque Deus tem coisas grandes. Você acha que esses homens de Deus que hoje são usados com poder aí, que milhares e milhões de pessoas ouvem a sua palavra, você acha que foi de graça? Que foi sorrindo? Que foi de bandeja na mão dele? Não. Pode saber que os seus camaradas usaram com Deus e que você é tocado por Deus, aí no YouTube aí, pode saber que ele passou pela água e pelo fogo. Ele passou aperto que você jamais ouviu, que ele jamais te falou. Então Deus trabalha com a vida para ele usar. Que nunca foi sustentado tanto pela palavra como nesses dias, ou melhor, nesses 6 a 7 meses de existência do canal. Nunca fui tanto com a palavra, sustentado pela palavra. Por isso eu glorifico, eu estou feliz demais com esse canal. Às vezes o cara está falando, às vezes o canal está tão pequeno. Tá, mas vai ser grande. Porque você não começa uma obra pelos um apartamento pelos andares, pelo 10º. Você começa lá na fundação. Tudo tem que ter uma base. Se não for bem feita, aquela obra vai cair. Jesus falou sobre isso. Então Jesus está trabalhando esse canal. Entenda. Como eu já falei, ele é um embrião ainda. Vai fazer 7 meses agora. Hoje, 26. Está fazendo 7 meses. Hoje está fazendo 7 meses esse canal. Então eu vou ouvir essa mensagem daqui a um dia, porque eu não tenho como mandar tudo que eu gravo. Eu gravo, depois vou editar para chegar para você. Eu posso editar tudo de uma vez, que você vai ver tudo, não tem graça. Tem que ser aos poucos. Eu aprendi isso também. Pelo menos 4 em 4. Hoje mesmo eu devo editar que eu gravei há 3 dias atrás, 4 dias. É desse jeito. Porque não tem tempo também demais. Eu gostaria de colocar 3 mensagens por dia para você. Mas eu não posso. Não tem estrutura ainda, não chegou ainda, não tem tempo para isso ainda. Entendeu, pessoal? Que aprove a Deus que ele foi aberto para honrar e glorificar o nome do Senhor. Posso dizer com certeza que a palavra de Deus tem me alimentado, tem sido meu. Posso dizer que se eu fosse comparar a minha vida a um veículo, olha bem que coisa linda, isso tudo não é minha não, é coisa da cabeça de Deus, tá?
Se eu posso comparar com a minha vida a um veículo, a um carro, um automóvel, eu digo que a palavra de Deus tem sido o combustível que tem me sustentado e tem me feito caminhar. Você pode falar isso? Nesse canal você vai poder falar disso daqui a um tempo. Que a palavra de Deus tem te sustentado, tem te guiado diariamente. Gostaria de ouvir de você esse testemunho, até no particular. Me chama e fala isso. Olha, Carlos, também por isso eu vou contar o seu testemunho aqui para a glória de Deus. E nessa manhã, então, quando eu analisava tudo isso, o Senhor me conhece, meu coração por essa palavra. Primeiro, ela tem me instruído como devo me conduzir diante das muitas pessoas que têm se levantado. Primeira palavra me instrui. Nada a ver comigo, mas por causa dos planos e projetos que Deus tem para alcançar na minha vida através do canal Projeto de Deus, Alfa e Ômega. Existe na Bíblia muitos versículos muito difíceis para o servo obedecer. Diferente, acredite que esse é um deles. Existe na Bíblia muitos versículos que não é fácil você obedecer. Já pensou nisso? Esse é um deles. Creio que o autor dessa palavra deve ter passado por situações que retrata bem disso que ele falou. Quem é? É Paulo. Né? Paulo. Romanos é Paulo. Paulo escreveu os Romanos, tá certo? Tendo que ter fome, dá de comer. Creio que o autor dessa palavra deve ter passado por situações que retrata bem o que ele falou. Por isso eu digo e repito, a Bíblia é um livro para ser vivido. Entendeu? A Bíblia não é só você saber de cabeça, é fácil ler. Agora, para viver é outra história. É esses crentes que vão fazer diferença na sociedade. É isso que você vai fazer nesse salvamento. Você vai ver pessoas vivendo. Não vai ser coisa rara uma pessoa no meio de 100 funcionários na empresa dar testemunho bom. Não, vai ser grande parte. Vai revolucionar aquela empresa, vai mudar. Né? Igual aconteceu lá aquela história de Brusque, que eu não volto, sempre eu falo, aquele italiano rude lá de Brusque, lá de Santa Catarina, da Consul, que ele revolucionou aquela empresa uma vez, porque foi batizado com o Espírito Santo lá na empresa, depois de orar dias e dias e dias e dias, horas e horas e horas por dia. E ali muitos foram tocados, mais de 30 pessoas foram batizadas lá com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer, não um fato isolado, com frequência. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Chama-se avivamento, que você vai ver se você crê e se você viver nesses dias, eu espero que sim. Por isso eu digo e repito, a Bíblia é um livro para ser vivido. Você só pode falar dele, olha bem, com entendimento e autoridade, se você viver. Tá vendo? Se você, meu amado, já vive a palavra com entendimento, com experiência, por que você não abriu um canal para você também? Sabia que Deus vai aumentar outros canais? Tá vendo como é que é as coisas de Deus? Se fosse uma coisa minha, que eu estivesse preocupado com números, com problemas financeiros, jamais eu falaria isso aqui. Você vê os outros colegas que têm canal falar isso? Te aconselhando a abrir também? Sabe por quê? O meu propósito é a glória de Deus. Será uma honra te ajudar. Falar de você, do seu canal, que você vai abrir. Se você crer, se você vive essa palavra, tem experiência com ela diária, você está perdendo tempo, meu irmão. Aliás, já falei com muito de Guarapari, que deve estar ouvindo esse vídeo, que já teve um canal uma vez tal, e parou. Falei, meu irmão, é a hora agora. Já falei que eu falei com ele agora, aqui ao vivo. E ele deve ouvir essa mensagem. O que você está esperando? Você vive a palavra? Tem experiência com a palavra? Ajuda então a disseminar essa palavra. E Deus vai te usar para estar provocando esse avivamento que vai acontecer no país. E com certeza, quem fala essa palavra vive no seu dia a dia essa verdade bíblica. É fácil. Viver no seu dia a dia essa verdade bíblica é fácil? Não, mas é possível você e eu vivermos essa verdade. Não é fácil. Às vezes é com choro, às vezes fico decepcionado, igual eu contei uma situação nessa semana na gravação. Eu fiquei um pouco assim, perplexo, não triste, mas como o Paulo disse, meio decepcionado, meio sem entender porquê, querendo saber por que aconteceu aquela situação. Alguém pode perguntar isso, no sentido literal, acredito, que pode ser também de forma errada. Acredito às vezes que as pessoas, por não quererem praticar o que está claro, dizem isso está no sentido figurado. Já ouviu isso? Ah, mas isso aí não é bem assim. Ela não quer dizer porque ela não quer obedecer. Ela fala que isso não é de Deus, não. Por quê? Para ela não é de Deus. Então ela quer dizer que não é. Não é que não é de Deus. É, mas ela não quer, então ela diz que isso é figurado. Já ouviu? Então se a pessoa, por alguma razão, se tornou o seu inimigo, mas você é um cristão, se ele tiver com fome e você tem alimentos para lhe dar, dê. Da mesma forma, se ele está com sede e você tiver água para lhe dar, dê. É isso também, mas não é só isso. Entenderam, irmãos? A palavra tem um sentido real e tem um sentido espiritual. Aí você tem que discernir o que está por trás da letra. Está falando isso também, sim.
Se o cara é seu inimigo, mas ele bate na tua porta, ele tá com fome, você não vou te dar alimento não. Você tá agindo dentro da palavra aqui? Não, você tá errado. Você tem que dar alimento para ele. Porque a palavra ensina isso. Isso mostra que você já tinha me perdoado. Aí, vai mostrar que aquele problema que o fez seu inimigo, quando você atende a sua necessidade física, você está dizendo que você o perdoou de verdade, não foi só de boca. Porque muitos dizem que perdoa, mas não perdoou, porque continua lá dentro. Ah, igual eu ouvi uma pessoa falando um dia desse, se fosse comigo, eu ia matar, ia quebrar ela. Olha bem, eu passei assim, só balancei a cabeça, eu acho que não entendeu. Crente, se fosse, não é comigo, se fosse comigo, eu tinha que quebrar aquela. Eu pergunto para você, essa pessoa está achando que está caminhando para o céu para tirar, para quebrar o outro? O que é quebrar? Arrebentar com ela se fosse meu filho ou se fosse meu pai. Eu passei assim, eu até balancei a cabeça, falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. A pessoa se tornou seu inimigo, está fraco espiritualmente, porque o pecado na vida da pessoa deixa fraco espiritualmente. Então, lhe deu o alimento espiritual, o pão vivo que é Jesus e a água que é a palavra de Deus. Então aqui no sentido figurado. Se ela é seu inimigo, ela está com fome, você vai dar o pão material sim, se você tiver, ela vai estar com fome. Mas se ela tiver com necessidade espiritual que ela está fraca, dá para ela o pão espiritual que é Jesus. Ajuda a pagar a conta dela, se ela está devendo, se você pode. Mesmo que ela lhe fez mal, você está agindo nessa palavra. Sabe o quê? Vai cair brasa na cabeça dela, ela vai... essa pessoa fez mal para ela. Se fosse eu no lugar dela, pagaria com mal, ela está pagando com bem. Isso é brasas vivas na cabeça da pessoa, meu irmão. É isso que está dizendo a palavra. A palavra de Deus não é difícil, a gente gosta às vezes de complicar. Sabe por que a gente não gosta de viver? Isso que eu falei. Às vezes você não quer praticar a palavra, você fala, isso aí não é bem assim. Já viu até esse de dízimo, já viu conversando com a pessoa? Não, dízimo não é Bíblia não, porque ela é usura. Ela quer 100% para ela, Jesus dá 100 para ela. A Bíblia diz 10, ela não quer entregar 10 para a obra. É igual um pastor falou. Tem gente que fala assim, eu vou entregar o dízimo da fé para ver se Deus vai me abençoar. Não, ele vai te abençoar, irmão. Aqui deu 90. Está querendo mais o quê? Você está dando 10, entregando 10 para a manutenção da casa do Senhor, você está reclamando, querendo mais. Que é isso? Ninguém leva nada daqui, não. O pastor falou isso e eu guardei no coração, viu, pastor? Não sei se ele vai ouvir essa mensagem, que eu acho que não. Talvez, quem sabe, né? Acha lá no YouTube por um acaso. Amém? Então aqui, ó. Curta, já até passou essa mensagem, gente, desculpa aí, essa mensagem passou do limite, quem sabe eu tenho um plano, né? Curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito, por que não se inscrever através dessa palavra que falou ao seu coração? Se Deus falou ao seu coração, ao meu falou. Se falou ao seu, então compartilha e também se inscreva no canal. Tá bom? A paz do Senhor. Bom dia para todos ainda.